Nós vamos dar continuidade à aula anterior, em que estudamos a área dos triângulos. Se você ainda não assistiu a parte 1 dessa aula, volta lá e confere 3 aplicações que já fizemos. Hoje veremos mais 4 fórmulas. Vamos determinar a área de um triângulo de aço, que será manufaturado em um centro de usinagem CNC. Serão dados no problema as coordenadas do vértice desse triângulo. Também veremos outras fórmulas, como a fórmula de Heron e a fórmula que é utilizada para cálculo de um triângulo inscrito e circunscrito em uma circunferência. Vamos nessa? Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso de Matemática Aplicada à Mecânica. Vamos dar continuidade aí à área de triângulos. Observe que, nesse caso, nós temos um triângulo que está circunscrito num círculo e temos o valor dos lados do triângulo, A, B e C. Seria 20, 40 e 50 milímetros, respectivamente. Se nós fôssemos aplicar a fórmula base vezes altura sobre 2, nós até temos o valor da base, mas não teríamos o valor da altura. Observe aqui nesse triângulo ABC maior, que se a gente dividir em 3 triângulos aqui, vou dividir no primeiro, considerando que a base aqui é o valor de B, a altura desse triângulo seria o raio. Lembram de uma propriedade que diz que no ponto de tangência forma 90 graus com o raio da circunferência? Então, a altura desse triângulo seria o raio. Então, nós teríamos base vezes a altura, que é o raio, sobre 2. Semelhantemente, vai acontecer com os lados A e C, que também vão ter altura R. Observe que se nós formos utilizar o lado C, a altura vai ser o raio, porque forma 90 graus aqui no ponto de tangência. Então, a área desse triângulo seria C vezes R sobre 2. Semelhantemente com A, ficaríamos com A vezes o raio sobre 2. Olha o triângulo aqui. Em relação ao lado A, a altura também seria R. Se somarmos a área desses 3 triângulos, teríamos a área do triângulo maior. Colocando R em evidência, ficaríamos aí com A mais B mais C vezes R. Como aqui tem o mesmo denominador, vamos nessa soma repetir o denominador, que é 2. A área desse triângulo seria dada por A mais B mais C vezes R sobre 2. Basta somar o lado e dividir por 2. Essa soma de lado nós sabemos que é o perímetro. Dividir por 2, estaríamos encontrando o semiperímetro. Então, podemos dizer que a área de um triângulo com a circunferência inscrita dele é dada pelo semiperímetro, ou seja, a soma dos lados sobre 2, vezes o raio da circunferência inscrita, ok? Para determinar o semiperímetro, temos aqui, vamos chamar de P, temos aqui que seria A mais B mais C sobre 2. Vamos resolver esse exemplo proposto. Para um lado de 20, um de 40 e um de 50, o semiperímetro seria essa soma, que daria 110. Dividido por 2, temos aí que P é igual a 55 milímetros. Substituindo na fórmula da área, basta pegar o semiperímetro e multiplicar pelo nosso raio. Fazendo esse produto, temos aí 55 vezes 6,9 e obtemos uma área de 379,5 milímetros quadrados. Então, veja a importância, como facilita conhecer outras fórmulas de triângulo. Imagine agora que a circunferência não está mais inscrita no triângulo. A circunferência está circunscrita ao triângulo, ou seja, ela está na parte exterior. E o triângulo, consequentemente, está inscrito no círculo, ok? A nossa fórmula também de base vezes altura sobre 2, nós não teríamos o valor da altura. Mas a lei do seno nos ajuda a encontrar uma fórmula também bem interessante. Podemos afirmar que A está para o seno de alfa, ok? Que o lado está para o seno do ângulo oposto e é igual a uma razão aqui, uma constante, que seria 2 vezes o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Nós podemos escrever melhor colocando seno de alfa igual a A sobre 2R. Observe que se você fizer meio pelos extremos, vai dar a mesma relação, então nós não alteramos. E podemos aplicar a fórmula trigonométrica da área, que nós vimos no início dessa aula, onde a área é um meio do produto dos lados B vezes C, vezes o seno do ângulo aqui entre os lados, vezes o seno de alfa. Mas o seno de alfa nós já vimos que é A dividido por 2R, ok? Onde R é o raio da circunferência circunscrita.
Logo, fica um meio de B vezes C, vezes o seno de alfa, que é A, sobre 2R. Ok? Se nós multiplicarmos 2 vezes 2, vai dar 4. Então, ficamos que A vezes B vezes C no numerador, dividido por 4R, vai ser a área do triângulo inscrito à circunferência. Ok? Nós colocamos um R maiúsculo porque a circunferência está externa. No caso anterior, nós colocamos um R minúsculo porque a circunferência está interna, está inscrita no triângulo. Substituindo o valor de A, B e C, fazendo esse produto 25 vezes 30 vezes 40, dividido por 4 vezes o raio, que é 20 milímetros, ficamos aí com a área do triângulo de 375 milímetros quadrados. Outra fórmula bem legal é conhecida como a fórmula de Heron, ok? Quando a gente tem os três lados do triângulo e não tem nenhum ângulo, nem o valor da altura, a gente pode utilizar essa fórmula, que é dada pela raiz quadrada de P, que multiplica P menos A vezes P menos B vezes P menos C, onde A, B e C são valores do lado e P é o semiperímetro. Nós até já havíamos calculado na questão anterior, então temos aí o semiperímetro, a soma dos lados dividido por 2, que seria 55. Vamos utilizar a fórmula de Heron, substituindo aqui no semiperímetro 55. Então, ficamos com 55, que multiplica 55 menos 20, que é o primeiro lado, que multiplica 55 menos 40, que é o segundo lado, e que multiplica 55 menos 50, temos aqui o terceiro lado. Fazendo esse produto e tirando a raiz quadrada, ok? Nós fizemos aqui separadamente 55 menos 20, 55 menos 40 e 55 menos 50, que seria 5. Então, após fazer esse produto, você tira a raiz quadrada de 144.375. Com o auxílio da tua calculadora, vamos obter uma área de 379,97 milímetros quadrados. Então, essa fórmula de Heron é bem útil quando a gente tem os três lados e não tem o ângulo nem a altura. Então, se você usa Heron, você chega mais rapidamente na solução. Agora a gente está pronto para resolver aquela questão no início da aula, que é dada as coordenadas do ponto A, B e C, que a gente quer fresar aí essa placa triangular. Como nós temos o valor das coordenadas do ponto, no ponto A, coordenada XA, YA, para o ponto B, coordenadas XB, YB, e para o ponto C, as coordenadas XC, YC, a gente poderia encontrar o valor dos lados, utilizando a fórmula que vocês viram no terceiro ano do ensino médio, de distância entre dois pontos. Poderíamos determinar a distância do ponto A para o ponto C, a distância de A para B e a distância do ponto B para o ponto C, ok? Lembram daquela fórmula que diz a distância do ponto A e B é a raiz quadrada da diferença das coordenadas de x ao quadrado mais a diferença das coordenadas de y ao quadrado? Então, temos aqui xb seria 80 e xa seria 20. Então, temos aí a raiz quadrada de 80 menos 20 ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. YB é 90, YA seria 30. Se a gente subtrair e elevar ao quadrado, ok? Você vai fazer essas operações na tua calculadora e vai obter que a distância de A para B é 84,85 milímetros. De maneira semelhante, para determinar a distância de A para C, nós vamos pegar a coordenada aqui de XC e XA, seria 40 menos 20 ao quadrado, mais YC menos YA, que seria 120 menos 30 ao quadrado. Se você fizer essa soma, lembre-se de primeiro subtrair e elevar ao quadrado, para no final somar, tirar a raiz quadrada, vai encontrar que a distância de A para C seria aproximadamente 92,2 milímetros. Já a distância de B para C, vamos usar as coordenadas XC e XB. Então, XC é 40 e XB é 80. Observe que nós vamos subtrair agora 40 menos 80. Você poderia pegar o maior menos o menor aqui, porque nesse caso vai dar negativo, mas negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo. E vamos diminuir 120 menos 90 ao quadrado. Fazendo essas contas, temos aí que a distância de B para C é 50 milímetros. Agora a gente tem a distância
entre os pontos e temos um lado do triângulo. Poderíamos utilizar também a fórmula de Heron, como na questão anterior. Faríamos o semiperímetro, que é a soma dos três lados dividido por 2. Encontraríamos aqui 113,52 milímetros. E a área do triângulo, vamos aplicar P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. Subtraindo e fazendo esse produto, não esqueça de tirar a raiz quadrada, vamos encontrar que a área é aproximadamente 2.099,4 milímetros quadrados, ok? Então, bem tranquilo aí, quando é dado as coordenadas, você pode calcular a distância entre os pontos e depois utilizar a fórmula de Heron em seguida. Existe uma forma que vocês viram lá em geometria analítica, no terceiro ano do ensino médio, que com as coordenadas você pode chegar na área de uma forma bem mais rápida, utilizando o determinante. Porque a área é a metade do valor de um determinante. Que determinante seria esse? Um determinante que na primeira linha tem as coordenadas xa, xb e xc. Na segunda linha, as coordenadas de y, YA, YB e YC. E na terceira linha, 1, 1, 1. Por quê? Essa é a condição de três pontos serem colineares. É que esse determinante seja zero. Então, três pontos estariam na mesma linha. Estariam alinhados. No caso de área, os três pontos não estão alinhados, eles formam um triângulo. Então, se você utilizar essa condição que vai dar diferente de zero e dividir por 2, vai encontrar a área do triângulo. Vamos substituir as coordenadas xa, xb e xc na primeira linha. Em seguida, YA, YB e YC na segunda linha, que seria 30, 90 e 120. E colocar o número 1 na terceira linha. O determinante, para se resolver mais rápido, você pode utilizar a regra de Sarri. Você pode repetir as duas primeiras colunas. Eu repeti aqui as duas primeiras linhas, ok? Iremos fazer o produto nas diagonais. Então, temos aqui 40 vezes 90 vezes 1, ok? Que daria 3.600. 120 vezes 1 vezes 20, que daria 2.400. E agora a última diagonal, 1 vezes 80 vezes 30, 8 vezes 3, 24, então daria 2.400 também. Vamos fazer agora essa diagonal principal, que daria 20 vezes 90, 1.800. Depois 30 vezes 40, 1.200. E por fim, 80 vezes 120, 9.600. Lembram dessa regra que a gente vai somar agora esses valores, tanto no lado esquerdo como no lado direito. Fazendo essa soma, a gente vai encontrar 8.400 no lado esquerdo e 12.600 no lado direito. E fazemos a diferença. 12.600 menos 8.400, ok? Daria aí um determinante de 4.200. Observe que na fórmula está em módulo, porque se você subtrair o menor menos o maior, vai dar negativo. Como não existe área de triângulo negativa, você pega o valor positivo, que seria o módulo. Mas não se esqueça que a área do triângulo é a metade do valor do determinante, ok? Então, dividindo 4.200 por 2, temos aí uma área de 2.100 milímetros quadrados. Bem mais rápido do que calcular a distância entre dois pontos. Observe só o detalhe aqui no final, que quando a gente fez pela distância entre dois pontos, deu 2.099,4. Por conta dos arredondamentos nas raízes, deu uma diferença pequena, mas o valor é exatamente 2.100, porque por determinante, ele não precisa estar arredondando, tirando aquelas raízes quadradas, ok? Você já conhecia todas essas fórmulas que utilizamos para calcular a área de triângulos? Deixa lá nos comentários tua resposta e cita as que você não conhecia. Vou encerrar citando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10:31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Selá, forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.